Há algo enorme e massivo lá no fundo do universo, alguma força desconhecida que está puxando tudo e acelerando todas as galáxias em direção ao desconhecido, incluindo nossa própria Via Láctea. Mas isso não é tudo. Os astrônomos podem ter encontrado algo ainda maior e mais misterioso. O que é essa força desconhecida e ela destruirá tudo no universo? Os astrônomos são muito bons em encontrar coisas no espaço, especialmente com a tecnologia que temos hoje. Mas dessa vez temos que olhar para algo que está localizado fora da Via Láctea, na direção da constelação de Centaurus. Do outro lado da Via Láctea, o disco da nossa galáxia, cheio de gás, poeira e estrelas, obscurece a visão da Terra. Os astrônomos chamam essa região de zona de evitação, e algo chamado Grande Atrator fica no fundo dessa zona. Com o desenvolvimento da radioastronomia e dos raios-x, os cientistas puderam observar a zona de evitação. Descobriu-se que nossa Via Láctea e a vizinha galáxia de Andrômeda estão se movendo em direção ao centro do grupo local de galáxias, localizado no aglomerado de Virgem. Juntos, todos eles se movem em direção ao centro do superaglomerado Laniakea. A zona de atração no meio deste mega aglomerado é o Grande Atrator. Seu diâmetro estimado é de cerca de 300 milhões de anos-luz e seu centro fica a cerca de 147 milhões de anos-luz de distância da Terra. Nessa área, atrás da nuvem de gás e poeira, os cientistas encontraram um grande superaglomerado de galáxias, agora conhecido como Norma Clusters. Mais tarde, porém, os cientistas que conduziram um estudo de raio-x como parte do aglomerado na zona de evitação descobriram que há muito menos galáxias na região do Grande Atrator do que se pensava anteriormente. Acreditava-se que o Grande Atrator tinha mais de 10 milhões de bilhões de vezes a massa do nosso Sol, mas os pesquisadores descobriram que sua massa era apenas 1/10 da estimativa original dos cientistas. A maior das galáxias visíveis na região foi atribuída ao efeito de viés de Malmquist. No espaço, quanto maior a distância, menor o número de objetos detectáveis, já que eles se tornam muito escuros. Dessa forma, apenas os objetos mais brilhantes podem ser vistos e, por causa disso, erroneamente os associamos a regiões mais próximas do céu, onde não pertencem. Como resultado, algumas regiões do espaço parecem ser povoadas por galáxias mais densas. Assim, o Grande Atrator pode ser uma ilusão que nos mostra algo que não existe. Talvez seja um superatrator, mas apenas uma seção do espaço onde há mais galáxias do que o normal. A massa do Grande Atrator não é grande o suficiente para atrair aglomerados locais de galáxias, então o que os atrai para o centro do superaglomerado Laniakea? Em busca de respostas, os cientistas começaram a procurar uma estrutura com uma força gravitacional mais poderosa e logo encontraram o superaglomerado Shapley, uma coleção de aproximadamente 20 aglomerados que consistem de 8.000 galáxias a cerca de 650 milhões de anos-luz da Terra. Esse superaglomerado abrange 10 milhões de bilhões de massas solares e é a formação mais massiva dentro de 1 bilhão de anos-luz da Via Láctea. Examinando o céu em busca da luz cósmica mais antiga, o satélite Planck da ESA já capturou imagens da parte central do superaglomerado Shapley. As maiores manchas rosa mostram os dois aglomerados de galáxias Abel 3558 à direita e Abel 3562 à esquerda, bem como alguns grupos menores entre eles. Os cientistas também criaram um modelo de uma estrutura localizada na direção oposta do superaglomerado Shapley. Lá, os astrônomos descobriram uma região de densidade extremamente baixa, chamada de repelente de dipolos. O superaglomerado Shapley afasta os corpos celestes dessa região do espaço devido à sua gravidade insana. Como resultado, o repelente de dipolos provavelmente é desprovido de matéria e, como as regiões subdensas do espaço afastam a matéria, tanto quanto as regiões superdensas atraem, o repelente de dipolos também está associado ao fluxo que observamos. Mesmo a descoberta do superaglomerado gigante de Shapley não esclareceu o esquema de toda a teia gravitacional na área do Grande Atrator. O professor Matthew Collins, da Universidade da Austrália, acredita que parte da velocidade da Via Láctea ainda não pode ser explicada. O pesquisador chegou a essa conclusão calculando a força gravitacional do aglomerado de Virgem, o Grande Atrator e o superaglomerado Shapley, e ao somá-los descobriu-se que nossa galáxia deveria se mover mais devagar, cerca de 50 km por segundo. O professor Collins acha que isso se deve às misteriosas estruturas escondidas atrás da Via Láctea, e é provável que os cientistas já tenham encontrado pelo menos uma delas, o superaglomerado Vela. Ele fica atrás de uma espessa camada de poeira e gás a cerca de 850 milhões de anos-luz da Terra.
O aglomerado é enorme, tem cerca de 370 milhões de anos-luz de diâmetro e contém cerca de 100 mil galáxias. Cada uma delas brilha com centenas de bilhões de estrelas. O superaglomerado pode ser o maior nas proximidades da Via Láctea. A gravidade do superaglomerado Vela pode explicar a diferença entre a velocidade real da Via Láctea e a causada pela expansão do universo. Enquanto isso, os astrônomos estudaram 883 galáxias na zona de evitação, um terço das quais nunca foram observadas antes. A pesquisa foi realizada com o radiotelescópio Parkes, localizado na Austrália. Primeiro, os cientistas conseguiram encontrar 3 concentrações de galáxias, NW1, NW2, NW3, e em seguida 2 novos aglomerados, CW1 e CW2. Em média, cada galáxia contém 100 bilhões de estrelas, e descobrir centenas de galáxias escondidas atrás de nossa própria galáxia significa uma quantidade incrível de massa que os cientistas não conheciam. É provável que a gravidade afete a velocidade de movimento das galáxias que estão ao redor, mas mesmo assim, isso não põe fim ao mistério. A Via Láctea ainda está se movendo mais rápido do que deveria, e os cientistas continuam procurando por fontes ocultas de gravidade, bem como investigando a natureza do próprio movimento da Via Láctea e outras galáxias do grupo local. Uma ideia é que a matéria escura possa estar envolvida aqui, uma vez que seus aglomerados invisíveis são capazes de atrair galáxias com gravidade, assim como estruturas da matéria ordinária. Outra possibilidade é que as galáxias possam ser aceleradas por outra força teórica do universo, o Dark Fluxo. Esse é o nome dado ao movimento inesperado de aglomerados de galáxias, muitas vezes em direção a uma massa desconhecida fora do universo visível. Cientistas do Goddard Space Flight Center da NASA descobriram sinais desse fenômeno analisando dados da sonda de anisotropia de micro-ondas Wilkinson em mais de 100 mil clusters. Esse é um estudo de grande escala que abrange uma parte significativa do universo observável. Os astrônomos do artigo afirmaram que o fluxo escuro se estende mais profundamente no universo do que anteriormente pensado, até 2,5 bilhões de anos-luz de nosso sistema solar, e se dirige para o Grande Atrator e depois para as constelações Centauros e Hidra. De acordo com uma teoria, esse misterioso fluxo escuro está conectado a um outro mundo em um multiverso hipotético. Supõe-se que nosso universo tenha surgido de uma bolha do campo de energia primária. Se assim for, é possível que muitos universos tenham se formado a partir de outras bolhas, e o fluxo escuro pode ter sido criado como resultado da atração gravitacional de alguma massa de universo paralelo. Os cientistas estão realmente considerando essa teoria, mas há um debate em andamento em torno dela. Enquanto isso, uma equipe de astrônomos conduziu um interessante estudo relacionado ao Grande Atrator, observando os movimentos de 10 mil galáxias e seus aglomerados dentro de 350 milhões de anos-luz da Terra. Cientistas traçaram o movimento das galáxias desde o momento em que o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos até os dias atuais. Eles calcularam as trajetórias das galáxias da Via Láctea com base em seu brilho e posição atual no espaço. Com base nesses resultados, os pesquisadores compilaram um modelo interativo que mostra o Grande Atrator, a vizinha do aglomerado de Virgem e o vizinho superaglomerado Perseus-Pisces. O modelo demonstra como aglomerados e galáxias individuais se movem em direção ao centro de atração, mas o mais importante é os cientistas calcularem o futuro de todos esses corpos celestes, incluindo a Via Láctea. Eles descobriram que a expansão acelerada do universo impedirá que a maioria dos aglomerados se mova em direção aos centros de gravidade. Os cientistas também compilaram uma simulação interativa das trajetórias das galáxias futuras nessa região. O modelo abrange uma era desde o início da formação das galáxias até uma época em que o universo terá quase o dobro da idade atual. A simulação mostra que apenas algumas grandes fusões em clusters particularmente densos ocorrerão nos próximos 10 bilhões de anos. Por enquanto, sabemos que o espaço é um grande mistério e as respostas geralmente levam a mais perguntas. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aqui nos comentários e não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.